Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Boa noite, querido irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração nessa noite. Mais um momento de palavra e oração. Esse tempo é um tempo dedicado aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Primavera do Leste, uma igreja que tem como principal missão amar uns aos outros, amar e servir o próximo e também anunciar a Jesus através da nossa vida. É com uma imensa alegria que eu convido você nessa hora a se unir a nós nesse momento de oração, de maneira que ao nos conectarmos com Deus, fazemos isso uns com os outros, e esse é o momento que eu creio que o Senhor fala, toca, age, e Ele transforma a tristeza em alegria, o cansaço em renovo, a fadiga em um novo tempo. E por isso eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, reunidos. Da família renovada está nos quatro cantos dessa terra, nesse momento, clamando a Ti. Nós fazemos isso porque sabemos da importância, nós necessitamos, e nós nos lembramos em oração daqueles que tanto sofrem, daqueles, ó Deus, que agora estão enfermos, acamados. Nos lembramos, ó Deus, daqueles que são esquecidos pela sociedade, daqueles que estão vivendo como se estivessem à margem. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és o Deus que alcança os órfãos, as viúvas, os necessitados. E Tu és também um Deus que nos levanta para irmos até eles, aqueles que padecem, aqueles que não são vistos pelo sistema, aqueles que muitas vezes passam desapercebidos. Oramos para que o Senhor os alcance, que a Sua doce mão ministre conforto, consolo, e que o Senhor nos use enquanto Tua igreja para amá-los, para servi-los, para alcançá-los. Deus, dá estratégias, dá novas condições, dê-nos capacidade para chegarmos a essas pessoas que precisam. Queremos ser uma igreja relevante para a nossa cidade, queremos ser o Teu povo, não queremos, ó Deus, participação com absolutamente nenhuma glória, não queremos, ó Deus, absolutamente nenhum reconhecimento. Queremos, ó Deus, simplesmente ser um instrumento Teu. Usa, Senhor, as nossas vidas. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, amigos, por aqueles que padecem, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por aqueles, ó Deus,
que estão passando por necessidades emocionais, psicológicas, aqueles que não sabem ao certo, ó Deus, aonde estão e como estão no momento dessa pandemia. Aqueles que já se encontram psicologicamente afetados, entra com as suas mãos. Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova, Senhor, as forças daqueles que se encontram fracos. Ah, Pai, nós oramos pelos nossos avós, vovô, vovó. Ah, Deus, que estão impossibilitados muitas vezes de fazer as coisas que antes eles faziam. Já estão há meses sem contato com pessoas que amam. Deus, em nome de Jesus, alcança os nossos vovôs e vovós, as nossas crianças. Deus, abençoe o retorno às aulas que aqui no nosso município está sendo programado. Deus, dê sabedoria, discernimento, livra-nos do mal, livra-nos do mal. E assim como o Senhor nos ensinou na oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque para todo sempre teu é o reino, teu é a glória. Amém. Amém. Querido irmão, eu quero compartilhar um texto com você, mas hoje me veio algo em mente que é fruto de uma conversa que eu tive com um irmão, uma pessoa muito querida aqui da nossa igreja, onde ele me disse de forma muito espontânea, ele falou domingo após o culto, falou: pastor, por que é tão difícil a gente orar? A gente sabe que é bom, a gente sabe que é importante, a gente sabe que a gente só tem a ganhar, mas por que é tão difícil a gente orar? Por que é tão difícil mantermos uma rotina de oração? E eu sinto que muitas vezes orar para nós é algo complicado, porque na verdade o que acontece é que a gente desanima. A gente desanima. Quantas vezes nós oramos por tanto tempo? Eu me lembro que eu oro há mais de 10 anos para familiares se converterem. Eu oro há mais de 10 anos por amigos na época da escola que ainda não conheceram a Jesus, e eu oro pela salvação deles. Eu os amo, tenho um carinho, contato com alguns deles. Existem orações que eu faço que são desde a minha infância, quando ainda adolescente eu orava, e aparentemente a resposta não veio. E muitas vezes esse é um fator que nos leva a desanimarmos da oração. Por que a gente desanima? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque eu quero para quando? Quero para agora, para já. Mas Deus, que conhece e sabe todas as coisas, muitas vezes Ele age num tempo diferente do nosso. E o agora não é o momento de Deus para a nossa vida. O agora que a gente quer muitas vezes não é o momento da resposta chegar. E daí Deus resolve falar conosco de outras maneiras, mas muitas vezes nós não entendemos e desanimamos na oração por causa disso, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Outro motivo é que muitas vezes nós desanimamos na oração é justamente porque a gente tem a sensação, que nem sempre é verdadeira, de que quanto mais nós oramos, parece que mais as dificuldades se multiplicam. Já teve essa sensação? Tenho certeza. Você colocou-se diante de Deus com uma posição de oração, de leitura da palavra, de fazer as coisas certas. De repente, parece que o mundo se volta contra você. De repente, coisas que nunca aconteceram começam a acontecer. De repente, parece que os caminhos se tornam mais difíceis. Parece que o peso se torna maior, mais difícil. E aí, algumas vezes desanimamos. Até paramos de buscar, até paramos de orar. Porque afinal de contas, a sensação que nós temos é que nada está dando certo, que as coisas estão se dificultando, e aí a gente desanima. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, e eu convido você a ler comigo o Salmo de número 50, a partir do versículo 15. Salmo 50, versículo 15, que diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Olha só que texto maravilhoso. Um salmo escrito por Asaf, onde ele está desde o início falando sobre quem é Deus, sobre o culto a Deus. E aqui é como se Deus estivesse dizendo: invoca-me. Aqui existem 3 coisas que eu quero rapidamente pontuar com você. Primeira coisa que existe aqui é uma ordem. Olha a ordem: invoca-me. Ou seja, por que nós oramos? Primeiro, porque Deus nos deu essa ordem. Deus nos manda invocá-lo. Ah, pastor, mas como assim? Deus não é soberano? Por que eu tenho que invocá-lo? Sim. Por que eu tenho que orar, sendo que Deus sabe de todas as coisas? Sabe do que eu preciso e até mesmo sabe do que eu não preciso. Por que orar, sendo que aqueles que iam ser salvos já foram escolhidos? Primeiro, porque Deus nos manda orar. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa da minha e da sua oração para agir, mas Ele simplesmente escolheu agir no mundo por meio da minha oração e da sua oração. Ele diz: invoca-me. O próprio apóstolo Paulo, quando fala sobre o valor da oração, ele diz: não deixem de orar, orai sem cessar. Oração na vida do crente é uma ordem divina, é um mandamento. Mandamento a gente não negocia, mandamento não é uma opção, mandamento a gente simplesmente obedece. Invoca-me. Olha a ordem que há nesse texto: invoca-me. Segunda coisa que existe aqui nesse versículo é que além de uma ordem, existe também uma promessa. Porque o autor diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa para aqueles que invocam o nome do Senhor. E a promessa do Senhor é: eu os livrarei. Eu te livrarei. Essa é a palavra do Senhor. Invoca-me, porque eu estarei contigo, porque eu sou contigo, eu sou o seu Deus, eu estou com você. Queridos, isto é maravilhoso, porque a gente é cercado por promessas, mas muitas delas nós nos esquecemos. E eu quero trazer à tua memória essa promessa de Deus. Deus diz: invoca-me, porque eu te livrarei. Muitas vezes a gente tenta se livrar de tantas coisas, a gente tenta fazer do nosso jeito, tenta com a nossa força, acha que os nossos caminhos são os caminhos mais corretos. Ouça a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. A você e a mim cabe apenas uma coisa: invoquemos o nome do Senhor. Ele nos livrará. Há uma promessa. E além de uma ordem e uma promessa, o que existe também nesse texto é um resultado. Ele diz: e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Há uma ordem, há uma promessa, mas também há a certeza de resultado. Nós glorificaremos o nome do Senhor quando o invocarmos de todo o coração. Veremos que Ele nos livrará, e como resultado do livramento feito por Deus, nós o glorificamos. E glorificar vai muito além do que apenas estender as mãos para cima e dizer glória a Deus quando alguma coisa dá certo. Glorificar a Deus é um estilo de vida, é uma natureza. Aqueles que invocam o nome do Senhor recebem o livramento dele, e com isso vivem uma vida para a sua glória, vivem uma vida de glorificação a Deus. Queridos, eu não sei como você está, eu não sei a real situação que você está vivendo agora. Você pode estar vivendo o melhor momento da tua história, da história da sua vida. Invoca-me, diz o Senhor, eu te livrarei e tu me glorificarás. Talvez você esteja passando um momento mais complicado. 2020 para você se tornou um ano extremamente difícil. Invoca-me, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu fiquei tão feliz quando ontem estava conversando com a irmã aqui da igreja, e ela disse: eu sei que está sendo um ano muito complicado, mas pastor, esse tem sido o meu melhor ano na minha vida espiritual. Ela disse que nunca na minha história, uma mulher já casada com filhos, disse: pastor, eu nunca estive tão perto de Deus e com tanta sede de Deus e sendo tão ministrada por Deus como eu estou em 2020. Por quê? A resposta é muito simples: porque ela colocou no seu coração
que a tempo e fora de tempo ela iria buscar a Deus. O Deus que revela-se na humanidade através das pessoas, o Deus que revela-se na humanidade através da ação do Teu Espírito Santo, o Deus que se revela na humanidade através dEle. Invoca-me, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Vamos orar? E nessa oração nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado mesmo em tempos difíceis. Sabe por que Ele vai nos sustentar e sempre nos sustentará? Porque é promessa. Jesus disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Jesus não disse: olha, em algum momento eu estarei. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. E os todos os dias inclui dias bons, dias ruins, dias mais fáceis, dias complicados, dias de pandemia, dias de bonança, dias de escassez. Todos os dias eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Ele está conosco. E nessa oração nós também vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque tem muita notícia boa por aí. Dentre elas, nós vamos nos alegrar pela chegada de filhos. Filhos, tem gente fazendo filho, e eu quero mandar um abraço para a Liliane e para o Jorge, que ontem descobriram que vão ser papai e mamãe. Que Deus abençoe a vida de vocês, Liliane, Jorge, e a nossa oração como igreja é que o Senhor abençoe a chegada dessa criança, que Ele prepare tudo o que for necessário, que esse período de gestação seja um período abençoado para a Liliane, para o Jorge, para essa criança, e criança essa que nós cremos que já é amada por todos nós. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos alegramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da igreja, assim como o Senhor sempre disse que cuidaria. O Senhor falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Ela é tua. Obrigado. Obrigado por o Senhor continuar levantando pessoas em oração, pessoas na batalha, pessoas que continuam se colocando como agente de transformação desse mundo, pessoas que o Senhor tem usado para alcançar aqueles que estão necessitados. Obrigado. E continue levantando em nosso meio, aqui, ó Deus, na nossa comunidade, mais vidas, mais capacidade, mais estratégias, mais condições de podermos continuar sendo relevantes, de abençoarmos vidas, de cuidarmos de famílias, de cuidarmos uns dos outros, de sermos a luz do mundo, de fazermos a diferença. Continue nos capacitando. Nós, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por essa bela notícia que hoje nós recebemos, a chegada de mais uma criança, de mais um neném. Que o Senhor abençoe a vida do Jorge, da Liliane, desde a eles sabedoria, dê a eles saúde emocional, psicológica, física, que essa criança possa chegar com saúde, trazendo muita alegria, muita paz, um novo tempo para essa família. Nós oramos, ó Deus, pela vida da Fabíola, pela pequena Elisa, ó Deus, que alguns dias de vida tem trazido alegrias para essa família. Que o Senhor esteja cuidando, zelando, guardando, abençoando e providenciando tudo aquilo que for necessário. Oramos a Deus pela nossa igreja, pelos nossos professores de EBD, pela retomada aos nossos estudos. Deus, dá-nos, ó Deus, condições de continuarmos servindo ao mundo e levando a Tua palavra, seja através de um vídeo no YouTube, seja através de louvor, seja através de pregação, seja através de um ministério infantil, seja através do ministério com jovens, homens, mulheres, crianças. Deus, seja de quais ferramentas, por meio de quais ferramentas o Senhor colocar em nossas mãos, que nós possamos levar o Teu amor e que acima de tudo nós venhamos ser o estilo da nossa vida, do nosso falar, do nosso ver, do nosso pensar, que tudo aquilo que fazemos venha levar o Teu amor à vida de tantas pessoas que não são amadas, que nós possamos levar o Teu reino nesse mundo, ó Pai. É a nossa oração nessa noite. É o nosso desejo como comunidade. Continue nos fortalecendo, sendo o nosso combustível. Eu oro por aqueles que estão cansados, oprimidos. Vai, ó Deus, agora derramar de um bálsamo diferente, de um renovo, uma injeção de novo ânimo. Que a Tua palavra se cumpra onde ela diz que a alegria do Senhor é força. Força que vem no meio da angústia. Que a Tua alegria possa transbordar em nossos corações, hoje, amanhã e para todos sempre. É a nossa oração e o nosso desejo no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, você é amado do Pai. Deus te abençoe.